A segunda palestra e conversa nesse ciclo de seminários sobre a crise brasileira. Meu nome é Marcelo Knobel, sou reitor da Unicamp, e hoje eu tenho a satisfação de estar aqui para receber o João Carlos Salles, amigo, colega, reitor da Universidade Federal da Bahia e hoje presidente da Andifes. E ele vai conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre diversas questões da crise nas universidades. Só eu cometi o erro também aqui de não imprimir currículo, de não falar um pouco mais da vida do João, mas o importante é que ele fez o doutorado em filosofia aqui na Unicamp, não é isso, João? Então, é um ex-aluno da casa, mora em Salvador, mas, por incrível que pareça, tem saudade de Campinas, né? Comprovada. Então, estive lá, né? Nesse fim de semana, estive com ele e realmente é uma alegria poder recebê-lo aqui. A sua atuação de liderança nas universidades federais, nas universidades públicas brasileiras é incontestável. E hoje a gente tem um momento histórico mais do que necessário nessa discussão, nessa resistência mesmo que a gente tem que fazer para sobreviver nesse momento atual. Então, agradeço muito, João, pela sua possibilidade de vir aqui. Agradeço também novamente ao Paulo Marcum, que nos acompanha aqui, que vai mediar aqui a conversa e o debate, e aqui ao professor Vogt, ex-reitor da Unicamp e hoje coordenador ali do Conselho do Instituto de Estudos Avançados aqui da Unicamp, a quem eu passo a palavra agora. Obrigado. Bem, bom dia, rapidamente, para ouvirmos o João Carlos, o Marcum, cumprimentar o nosso reitor, o professor Marcelo, cumprimentar o João Carlos, dar-lhe as boas-vindas ao Marcum, e dizer que, enfim, estamos no segundo encontro deste ciclo de conferências sobre a crise brasileira, que é uma iniciativa da reitoria da Unicamp, juntamente com o IDEA, o Instituto de Estudos Avançados, aqui da Unicamp. E, bem, como disse o Marcelo, o João Carlos é da casa, fez o seu doutorado aqui em filosofia, com o nosso querido amigo e saudoso Arley Moreno. E, bem, então, vamos a esse segundo encontro. Eu queria dizer a vocês que as inscrições para o terceiro encontro, que será no mês que vem, o tema, a crise nas relações internacionais, com o professor, embaixador, ministro Rubens Recupero. E, bem, vamos dando sequência, esperando, como disse o Marcelo, que, de fato, esses encontros sejam também motivadores para aquilo de que mais necessitamos neste momento, que é enfrentar a adversidade que vai se constituindo como uma plataforma de ação oficial no país contra o livre pensamento, contra a livre expressão e contra, neste caso, a imprensa, as universidades. Então, é isto. Muito bem. Bem, vamos mudar aqui para o meio. Antes de passar a palavra para o reitor, eu só queria mencionar o fato de que, olhando alguns números, para abrir contextualizar um pouco o que vai ser dito aqui, embora, obviamente, com essa plateia, isso é quase que desnecessário,
E, hoje em dia, olhar número é uma coisa que é duvidosa e discutível, né? Porque estatística está posta em dúvida, né? Os avanços da ciência também, então fica preocupante. Mas o fato é que uma pesquisa recente demonstrou que só 21% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm diploma universitário. O percentual na OCDE é de 44%. Mas o mais impressionante é que esses 21% eram apenas 11% em 2008. Então, houve um crescimento evidente do número de universitários e de diplomados, né? E ele ainda está muito distante daquilo que é necessário e importante fazer. Agora, os dados mais assustadores são aqueles do orçamento de 2020, que eu imagino que grande parte das pessoas conheça, mas, de todo modo, vou tentar repetir aqui. Há uma proposta de redução de 52,4% da alocação de recursos na área de novos investimentos, né? E, na área transferências federais para a educação, né, elas deverão diminuir 33%, de 17,138 bilhões para 11,4 bilhões. Na área de desenvolvimento científico, o orçamento caiu de 45,8%. Quer dizer, são esses números que registram e expressam claramente as escolhas que estão sendo feitas hoje em dia no Brasil e que eu acho que reforçam a crise das universidades. Mas esse é apenas um viés da coisa, e há o outro, sobre o qual tenho certeza que o reitor vai abordar, que é a questão da autonomia, né? Particularmente aqui no caso do Estado de São Paulo, onde uma lei que já completou 30 anos, assegurou a autonomia. Eu fui presidente da Fundação Padre Anchieta, que tem a gestão da TV Cultura sob sua responsabilidade. Eu sei muito bem o que é não ter autonomia. Não ter autonomia significa você ficar nas mãos do governante que está comandando naquele momento. E esses governantes, sejam eles quais forem, alguns mais do que outros, usam isso com um extremo rigor, né? O que isso vai provocar nas universidades não é a melhora da universidade, não é a superação dessas questões que estão colocadas de ampliação do número de diplomados, de participação da pesquisa no desenvolvimento do país, né? Então, acho que esse é o cenário no qual está inserida aí a crise que a gente vai conhecer melhor a partir de agora com o reitor. Obrigado, Paulo. Bom dia. De fato, Marcelo, tenho saudade de Campinas, você saiba disso. Campinas foi uma experiência fundamental para mim, 5 anos fazendo doutorado com Arley Moreno, uma experiência de trabalho científico em filosofia, rigoroso, com toda a atenção ao texto. Mas tem um efeito nisso, eu não uso data show, né? Então, vocês vão ter que suportar um pouco um texto. Eu vou ler um texto para vocês. Preferi ler, porque como eu estou muito gripado, então, tossindo muito, eu quis ter um roteiro de leitura, vou mesclar com algumas histórias eventuais. E levei a sério a questão da crise da universidade, o tema. Propuseram um tema, eu tentei refletir sobre isso. Vamos lá. Uma instituição está em crise quando esgota a sua missão e perde seu sentido, ou quando, fadada à repetição, passa a ter apenas duração e não mais história. Nenhuma dessas condições se aplica à universidade pública brasileira. Primeiro, ela não completou a expansão necessária, estando longe ainda de atingir as metas do Plano Nacional de Educação, como Paulo acabou de mencionar, e não gerou as condições para uma verdadeira inclusão, não tendo deixado, por outro lado, de corresponder às expectativas precisas da sociedade em formação de quadros e produção do conhecimento. Segundo, como projeto desafiador, como obra aberta, a universidade não exauriu ainda o arco de perfis que pode alcançar, sendo insuficiente para caracterizar as universidades a medida atual da precariedade de recursos e a diferença radical dos territórios
histórias específicas e arranjos locais. Duas proposições quase contraditórias tornam-se estranhamente complementares. Primeira proposição: a universidade não está em crise, mas sim a sociedade. Segunda, a universidade está em crise, porque está em crise a sociedade. Não estando em crise a instituição, não sendo ela um projeto falido, a universidade vive, contudo, um momento dramático de cerco orçamentário e ataque ideológico. Cerco orçamentário, permita, eu estou falando sobretudo das universidades federais, 63 universidades. Só para vocês terem uma ideia, de 2014 a 2018, há uma diminuição de 1 bilhão e 700 milhões em despesas correntes empenhadas. Ou seja, uma compressão fortíssima do orçamento, né, que afetou as 63 universidades. O sistema está vivendo uma situação dramática. O ataque ideológico já temos coisas mais em comum, ou seja, daí isso afeta também as universidades paulistas. Ela conserva ainda, a universidade, a inteira razão de ser, e não obstante a vitalidade, vê-se ameaçada em seu modo de existir. A universidade vive, pois, uma crise que na origem não é sua, e a bem da verdade, não começa com o atual governo, que lhe é franca e abertamente hostil. Os ataques e incompreensões começam agora com a revisão de projetos de Estado, aqueles fixados em instrumentos normativos como o Plano Nacional de Educação, a LDB e, ao fim e ao cabo, a própria Constituição Federal. Em específico, parece, vivemos uma transformação profunda de estruturas sociais e procedimentos normativos, como se refizéssemos a Constituição, mas sem uma Assembleia Constituinte. Mais grave ainda, a diferença de 1988, quando a Constituição Cidadã coincidiu com um ascenso democrático, nós a reescrevemos em meio a um esvaziamento do espaço público e a ausência de medidas claras do que seja o interesse comum, em meio a um descenso conservador. No caso da universidade pública, ela passa a sofrer com a dupla pauta de diminuição do Estado e de limitação de direitos, à qual se associa a perda de sua aura, de sua sacralidade, enquanto um projeto outrora, colocado acima do bem e do mal. É como se a universidade pública, ressalvado o incontestável serviço que presta a todos, não mais ocupasse um lugar simbólico, essencial e insubstituível. No extremo, parece fácil, para a demanda mais massiva do ensino superior, apontar o caminho das privadas. E para a demanda mais exigente das elites, o caminho do aeroporto internacional. Em certo sentido, está em crise, agora positivamente falando, seria um estado natural, positivo e permanente da universidade. É interna à universidade uma disputa de hegemonia entre competição e colaboração, reprodução de privilégios e ampliação de direitos, repetição, portanto, também e inovação, manifestações de autoritarismo e, por outro lado, aprofundamento de ações afirmativas. Isso faz parte da vida universitária. Há uma diferença, porém, entre esse estado permanente de crise, que a faz crescer e a vitaliza, e a crise que ora a ameaça, porque resultante de ações e forças externas que nela, contudo, também se aniam. A universidade pode ser definida como uma instância regida por necessidade constante de justificação de seu direito à existência. Instituições sem crise, apenas inerciais, não seriam autênticas universidades. Entretanto, ao sofrer uma crise não propriamente sua, vive hoje o negativo, a agressão direta de um governo que insulta os mais mínimos procedimentos civilizados, como aquele espírito mefistofélico, que era o espírito que tudo nega, e de uma sociedade que se desvela mais e mais conservadora
e reativa a gestos de disrupção comportamentais ou em conceitos, sendo a universidade atacada, enfim, não por seus vícios, mas por suas virtudes, mesmo se apenas potenciais. Qual a crise, então, que vivemos e que, não sendo apenas nossa, não pode ser resolvida sem gestos políticos mais amplos? É uma crise emprestada, deslocada, passageira, ou faz confrontar a universidade pública como um projeto de Estado, não só com os atuais projetos de governo, mas também com projetos que se foram urdindo há tempos? Com efeito, a elite pode ficar incomodada com figuras caricatas e improváveis que hoje assistimos na televisão. Mas, para além da diferença de modos, de educação, a semelhança de família é notável. Após o momento inicial, no primeiro semestre deste ano, durante o qual o Ministério só tinha ataques a desferir, o Ministério da Educação, eu estou falando a nível federal, é claro, só tinha ataques a desferir contra as universidades e nenhuma proposta, foi apresentado com requintes pirotécnicos, na forma de uma minuta, o projeto Institutos e Universidades Inovadoras e Empreendedoras, Futurice. A leitura mais atenta da minuta desencadeou em todo o país, por todo o país, um consistente movimento de rejeição. Pra vocês terem ideia, quase 40 universidades já se manifestaram formalmente contra a proposta, e nenhuma a favor. Apesar de algumas declarações eventuais de reitores, mas formalmente nenhuma instituição se manifestou a favor. É uma coisa significativa nessa rejeição sistemática, constante, né? O projeto, afinal, como já se disse de alguma tese, e aí eu quero repetir para vocês o que eu tenho dito em alguns lugares, né? Ele tem sim coisas novas e interessantes. Só que as coisas interessantes não são novas. E as coisas novas não têm nada de interessante. Pior, o que poderia ser interessante, como haver um mecanismo para a captação de rendas próprias pelas universidades, né, que não esbarrassem um teto. Hoje, as universidades fazem uma captação de recursos, as universidades, as federais, né, faz uma captação de recursos, se ultrapassar o previsto no orçamento, isso vai para o Tesouro, não fica para a universidade, o que é um grande desestímulo, evidentemente, à captação, ao empreendedorismo, aquilo mesmo que se pretenderia supostamente estimular. Não sei se vocês sabem, a UNB, né, é uma grande proprietária de imóveis. Na sua criação, foram destinadas ao UNB algumas daquelas superquadras que vocês conhecem. Então, somente com a alocação de imóveis, a UNB consegue captar mais de 160 milhões, mas parece que pela previsão orçamentária só pode usar 80. Então, isso é um desestímulo completo à captação de recursos. Essa é uma forma mais simples que você tem. Outras formas são, claro, convênios, etc., serviços que a universidade, com os quais a universidade pode captar recursos. Então, isso seria uma coisa interessante. Essa é uma reivindicação antiga de todos os reitores das federais, né? E que os futuros supostamente resolveria. Só que essa ideia é colocada num contexto que a compromete. Vejamos. Essa ideia vem acompanhada de um mecanismo de adesão que implica renúncia direta à autonomia e a valores acadêmicos essenciais. A ideia da adesão, só para vocês saberem, é que aderir a esse programa, né, a adesão começa com a assinatura de um contrato de gestão com uma organização social, que passa a administrar os contratos da universidade, mas, além disso, é responsável por apoiar 3 grandes eixos, só esses 3 eixos. Você vê que não vai mudar muita coisa na universidade, que é gerência, governança, empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. Imagine, ou seja, a universidade renunciaria à gestão desses eixos
E, é claro, com implicações também sobre que cursos deveriam ser apoiados ou não ser apoiados, e assim sucessivamente. Ou seja, uma formulação tosca de ideias cortejadas ao longo do tempo, e a rudeza do porta-voz dessas ideias, capaz de constranger senhores bem-educados, qualquer o posicionamento político, derrama sobre esse projeto como que uma cortina de fumaça de ilusão e medo. Primeiro, o projeto pretende oferecer orçamento adicional às universidades, mas foi apresentado ao tempo que nenhuma garantia orçamentária era dada para os meses seguintes. Hoje ainda temos 20% do orçamento das universidades federais, ao qual não temos acesso. 15% do orçamento está bloqueado, estão bloqueados, e 5% está contingenciado, o que é deveras aflitivo para qualquer gestor. Impede um planejamento orçamentário adequado, tem levado as universidades a medidas extremas de redução de contratos, suspensão de bolsas, né? Medidas para a economia, algumas desesperadas, como desligar os aparelhos de ar-condicionado, que vocês imaginam na Bahia, né, com aquela temperatura agradável que nós temos o ano inteiro, né? E aí eu devo dizer a vocês, quando eu chego diante assim, do Porto da Barra, eu olho assim, lembro do Taquaral, sempre, né? Não, mas imagine vocês desligarmos os aparelhos de ar-condicionado. A UFBA, que não tem a dimensão, nós temos 6.800 aparelhos de ar-condicionado, né? Desses, 1.300 são indispensáveis, porque são em laboratórios, né, que você não pode desligar de forma alguma, precisa manter refrigerado, etc. Mas os outros, né, toda a comodidade, é uma experiência interessante, né? Mas algumas medidas dessas têm sido adotadas em função da incapacidade de planejamento orçamentário suficiente, garantias, né, de que nós teremos como empenhar as faturas uma vez elas praticadas. O enunciado da proposta, que pretende valer-se, diz ele, da energia e da inventividade das universidades, sempre foi acompanhada de impropérios diversos, contra práticas, cursos, eventos e gestores, com a universidade sendo exibida como fonte atual de todos os males ou como culpada de pecados atávicos. Eu até quero aqui fazer uma denúncia, né? Aqui o professor Marcelo Novo, estou pensando em entrar com um processo contra a Unicamp, né? Porque eu fiz doutorado 5 anos de filosofia e não tive uma aula sequer sobre como fazer artesanato de epóxi. O senhor ministro disse que filosofia, você paga um curso caríssimo e depois o bonitinho, eu gostei da parte, o bonitinho, né? Sai, vai o quê? Fazer artesanato de epóxi e cachimbo de duende, né? E a Unicamp não me deu essa possibilidade. Eu não tive outro remédio senão virar reitor da Universidade Federal da Bahia, né? Vejam só que situação. Então fica aí, eu vou consultar meus advogados, né, sobre a possibilidade de ter uma indenização, né, séria. E aqui, claro, a professora Fátima Évora vai ser uma das primeiras a testemunhar sobre isso. Eu vou perguntar, professora Fátima, houve aula de artesanato de epóxi? E ela vai dizer, eu quero ver o que ela vai dizer. Essa situação ambígua encontra uma expressão contraditória nas propostas e falas do atual governo, que se debate contra os marcos regulatórios mais amplos que determinam o que é e o que não é lícito com a educação. Exemplos se multiplicam disso, que poderíamos chamar de pensamento contraditório e nada dialético. Diz o ministro, sei que não podemos punir o aluno que tirou nota baixa no ENAD, ou seja, quis anunciar uma punição e o jurídico do MEC informou que não seria possível. Mas, continua, temos que encontrar uma forma de punir até de lhe tirar o diploma. O financiamento público da educação vai continuar como está, afirma, mas para indicar em seguida que o financiamento público deveria ser menor do que 40% do orçamento das universidades. O professor afirma, é uma zebra gorda, está ganhando demais, mas, com o Futurice, os professores vão enriquecer. Estranho.
Está ganhando demais, aí você precisa de um programa público para os professores enriquecerem. Ou seja, aliás, talvez seja a primeira vez que uma política pública apresenta como meta para servidores o enriquecimento pessoal e não o bem comum. A atitude empreendedora dos proponentes do Futurice, entendendo pouco de educação, mas supostamente bastante de finanças, é semelhante à de quem foi contratado para sanear uma empresa, reconfigurá-la e torná-la assim rentável, mesmo que se trate, digamos, de uma igreja. A primeira medida é cortar despesas. Depois, constatada a evasão dos fiéis, a dificuldade de manutenção do edifício e a insuficiente captação de recursos da igreja, o gestor economista, vendo o grande potencial daquele negócio, pode sugerir a utilização dos prédios da paróquia em horários ociosos para outras atividades, um dinamismo maior das missas e o retorno da cobrança de indulgências plenárias, bem como a nomeação de alas da igreja e o retorno, pouco recomendado pela vigilância sanitária, de mausoléus em solo sagrado. Tampouco seria absurda nesse espírito a sugestão de deixar ao padre a estrita obrigação da missa. Foi dito, aliás, acerca da ideia da autonomia, foi dito o seguinte, foi anunciado publicamente, em entrevista nesse sentido, onde dizia assim, o reitor agora não vai poder dar aula, não vai ter nada que fazer. Exatamente essa ideia, agora vai até poder dar aula. Então, a gente pode também celebrar certas coisas, né? Porque a gestão dos assuntos mundanos seria entregue a uma OS, que contrataria e demitiria funcionários, hostilizando velhas carolas que tornam o culto muito pachorrento. Tudo isso, é claro, para salvar a igreja, como agora se anuncia querer salvar a universidade. Voltemos, porém, ao solo sagrado da universidade. Em relação a ele, esse projeto agressivo e desordenado está simplesmente aquém do desafio proposto e, por isso mesmo, tem provocado a mencionada rejeição de nossas comunidades. Entretanto, ele é o próprio absurdo ou antes um sintoma, comportando alguns traços recorrentes que passam a orientar ou a assombrar a formulação, a bem dizer, desastrosa de políticas públicas. É uma novidade esse comportamento? Esse projeto é tão absurdo assim? Ou ele encontra eco em posturas até aqui defendidas por lideranças, inclusive da educação? O Futurice é, com efeito, um exemplo notável, caricatural mesmo. Primeiro, de indistinção entre o público e o privado, como em sua proposição de estender às instituições privadas a possibilidade de revalidação de diplomas, contrariando a LDB. Segundo, de precedência do privado, como na aparentemente sagaz sugestão de utilização da Lei Rouanet para a captação de recursos para museus e equipamentos culturais, uma vez que a Lei Rouanet é, em verdade, uma péssima distribuidora de recursos públicos. Não só a Lei Rouanet, 95% é renúncia fiscal, é dinheiro público, que passa a ser distribuído não por uma política, por critérios que sejam institucionais, mas pelo mercado. Só para vocês terem uma ideia, de todos os anos de captação da Lei Rouanet no Nordeste, equivale a um ano do Sudeste. Significa que se faria uma renúncia fiscal e aumentaria com essa aplicação a desigualdade regional. Terceiro, de privatização das decisões acadêmicas, no que se refere, por exemplo, aos cursos que devem ser mantidos e apoiados, uma vez que a retribuição imediata à figura do contribuinte, como se retornássemos ao antigo proprietário lockeano, seria doravante a medida do interesse público. Quarto, de abandono de metas públicas anteriormente pactuadas, como as constantes no Plano Nacional de Educação e ao fim da educação educacional, de sorte que o orçamento passa a estar no começo e ao fim da educação
da ação educacional, ao invés de mediar a relação entre as metas iniciais da educação e os resultados finais da produção do conhecimento. Quinto, de ataque à imagem e ao papel de servidores públicos, tornados ineptos, sendo sua estabilidade um mal a ser corrigido. Sexto, de ataque à representação institucional e, de resto, a toda a solenidade que distinguiria instituições destinadas à preservação e à produção do conhecimento. Desde as medidas tolas, mas cheias de raiva, que impedem, por exemplo, agora em documentos oficiais, o uso de títulos como doutor ou magnífico. Quanto às medidas gravíssimas de supressão da gestão democrática, com o desrespeito sistemático à escolha de dirigentes por suas respectivas comunidades. Sétimo, de ataque direto à autonomia das universidades, em especial por a transferência de gestão, que eu já mencionei, de contratos para organizações sociais ou assemelhados. Oitavo, de desprezo à Constituição Federal, em especial ao seu artigo 207, com a substituição da fórmula da autonomia de gestão financeira, pela qual as universidades gerem recursos garantidos pelo Estado, pela fórmula mais simples da autonomia financeira, pela qual as universidades devem se lançar à procura de meios para garantir seu funcionamento. Quando tiver complicado, você diz assim, para. Aí eu paro assim. Eu uso o truque Bento Prado Júnior. Tinha um truque do Bento pegava, botava umas folhas em branco na palestra, de vez em quando o público parecia cansado, ele virava aquelas folhas e as pessoas se aliviavam assim, como se ele estivesse renunciando ao texto. Eu sempre achei esse truque fantástico. Eu uso de vez em quando, mas hoje eu esqueci de colocar as folhas em branco aqui, né? Então perdoem. Se tiver muito cansativo, levante a mão e diz, pare, aí a gente começa o debate, né? Como podemos ver, a proposta já traz seu grão de discórdia, sendo ademais anunciada em meio a um comprometimento proposital das condições de gestão do sistema, a uma destruição intencional da atual governança, como se coubesse ao Ministério adotar uma atitude de guerra, face ao que também está sob a sua responsabilidade. Nesse cenário, não podemos tomar a falta de compostura como uma falha individual, mas antes como uma estratégia, pela qual vale o resultado e não a dignidade do cargo. No caso do governo atual, a descompostura tem sido tão sistemática que deve ser compreendida no âmbito de uma diminuição do Estado e da condição dos servidores públicos, a diminuição da imagem do servidor público. Ora, como sabemos, servidores públicos respondem à sociedade por atos e omissões. Sua conduta é objeto da atenção de todos, estando especificamente regulamentada. Pelo Código de Ética do Servidor Público, é-nos vedado, aliás, todo reitor recebe um livrinho editado pela Casa Civil, né, Código de Conduta da Alta Administração, né? Você até fica empolgado, alta administração, uma coisa boa, né? Todos devem receber esse código. Lá está, que não é nos vedado, por exemplo, deixar de levar em conta os avanços técnicos e científicos em nossa atividade, o que enseja obrigações com a pesquisa científica e com as evidências empíricas que devem embasar as decisões de política pública imediatas ou de longo prazo. Assim como não nos é permitido que simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses interfiram no trato com o público ou com os colegas de serviço. Em particular, vejam bem como esse documento está absolutamente desatualizado, né? O Código de Ética afirma: é vedado ao servidor público prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que dele dependam. De modo mais específico, no Código de Conduta da Alta Administração Pública, cujas normas se aplicam a ministros e secretários de Estado e demais autoridades, afirma-se que, no exercício de suas funções,
as autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Lembramos assim, vejam só, como parte da afirmação dos valores universitários, os deveres da urbanidade na produção de um convencimento que se deve impor ao mero recurso à força. Não deixa de ser curioso, um sinal dos tempos, como a defesa da cordialidade tornou-se incômoda ou anacrônica em diversas dimensões do espaço público. Nessa atmosfera de crescente descaso com o outro, de supressão de todas as mediações. Talvez isso se dê pelo fato conhecido de que as manifestações autoritárias temerem menos a força que a sensibilidade. Por isso mesmo, temos insistido bastante em nossas falas na defesa da cortesia e do decoro, dos quais, é verdade, as classes dominantes muito se serviram, Nietzsche ensinaria, para domesticar. Pois tal defesa de valores civilizatórios adquire agora a forma de uma resistência a quem perdeu todo o decoro e não reconhece nenhuma medida do que pode ser o interesse comum. Lembrar a delicadeza própria, a ética dos servidores públicos, é, enfim, dizer, no passado, no presente e no futuro, com a devida serenidade e firmeza, que nossa coragem cívica resulta menos de um arrobo de virilidade e sim bem mais de uma demonstração pública de decência. O Futurice, em sua forma atual, é unilateral e precário. Mesmo em seu aspecto aparentemente mais ousado, o de propor uma forma de captação que libertaria a universidade das amarras do limitado financiamento público e dos obstáculos à utilização de recursos privados na universidade, ele não tem substância suficiente, pois não se ampara em um diagnóstico do próprio mercado ou em estudos de viabilidade para a captação pretendida, além de ignorar mecanismos já existentes e carentes de implementação apenas, como o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, e as atuais regras para os fundos patrimoniais. Para profissionais do mercado, só pode aparecer como uma proposta vaga e amadora. Assim, também por esse viés, não está à altura do desafio, mesmo se tivesse por objeto apenas um fundo imobiliário, com independência dos perigos que cercam tal proposta. É unilateral, pois, primeiro, enfatiza um único modelo de universidade, que de certo não conseguiria sustentar a inteireza da instituição. E segundo, provoca uma divisão no sistema federal, vez que favorece apenas aquela parte disposta a uma adesão, um procedimento absolutamente estranho. Você fazer uma política para o sistema, mas que só vai se aplicar a uma parte que aceitar certas regras, dividindo o sistema, assim como se pretende também dentro das universidades, dividir aquela parte que é empreendedora da parte não empreendedora, as pesquisas com aplicação mais imediata e pesquisas de longo prazo, assim por diante. Com a ideia de adesão, também se vê comprometida a comensurabilidade do sistema, comensurabilidade que não pode ser considerada uma meta provisória, mas sim uma meta estratégica do sistema. Deixa eu contar uma historinha para vocês, só para... Eu cheguei a escrever um texto chamado A Síndrome de Virchow. E eu já contei essa história em vários lugares, perdoe Mariluz que está aqui ouvindo mais uma vez, né, essa história. Né? Mas a história me agrada. Né? E eu tive que dizer isso, inclusive, na Unicamp, devo confessar. Né? Virchow foi grande, Rudolf Virchow, grande cientista, dador da anatomia patológica, inimigo de Bismarck, o que mostrava que tinha muita coragem cívica. Não é fácil ser inimigo de Bismarck, né? Não era fácil. Né? E temível arguidor, né? Temível arguidor. Como eu já vi muitas arguições muito fortes aqui, lembrando uma paralelo, a digressão da digressão, eu lembro uma arguição feita, muito dura, né, por um professor da USP, um mestrando aqui na Unicamp, e ele
fez assim, você fez uma aposta muito alta em sua dissertação, uma aposta muito alta e perdeu. Né? Esse tipo de arguição severa que às vezes a gente faz. Né? Então, o Virchow era temível arguidor. E o príncipe Chakradipov, né, do Sião, hoje Tailândia, ele queria passar somente num teste chamado Physicum. Com esse testezinho, ele voltaria como um certo diploma de especialização em medicina, digamos assim, um equivalente desse tipo. Ele queria voltar com esse diploma para a sua terra. Antes da arguição, ele foi conversar com Virchow, e na hora da arguição, Virchow perguntou: qual o nome dos órgãos pares que nos seres humanos secretam a urina? Vou dizer o equivalente da resposta em português: afigado. Virchow parou e disse: não é afigado, é afígado. Não é afígado, é o fígado. Além disso, não é o fígado, são os rins, mas no mais sua resposta está correta, você está aprovado. E as pessoas foram perguntar depois a Virchow: por quê? Como? Ele disse: o senhor príncipe jurou que jamais praticaria medicina na Alemanha. Aí está a síndrome. Os sistemas não comensuráveis. O que está bom para São Paulo não está bom para o Nordeste. Perdoe, o que está bom para o Nordeste não está bom para São Paulo. Né? Essas duas medidas são uma das medidas mais graves em quem pensa em política pública. Uma coisa é a realidade de fato, a diferença de maturação das instituições, inegável. Ninguém vai advogar contra os fatos, é inegável o grau de instalação, de competência, instituições que não têm laboratórios suficientes, não têm biblioteca, né? Na verdade, substitui a biblioteca pelo PDF, né? E coisas desse tipo. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter uma política pública que acentua a divisão que você deve combater. Você deve fazer com que os nossos trabalhos sejam comensuráveis. Isso aqui nos constitui como uma comunidade científica. Isso é uma luta permanente e não se resolve no imediato, é uma luta de longa duração. Mas não se pode matar na origem a ideia de um sistema comensurável. E eu insisto nisso. E ao atingir a comensurabilidade, né, a proposta do Futurice compromete também a plenitude de cada instituição. Ou seja, há instituições mais unilaterais, há outras que são plenas, têm excelência nas diversas áreas. E preservar a excelência nas diversas áreas é uma das tarefas que nós temos hoje, né? Porque há um ataque sistemático a certas áreas, as humanas puras, eu até descobri isso, as humanas puras que se virem, ou outras, as áreas de artes, áreas de letras, todas podem ser consideradas de segunda natureza. E isso é política pública. Saibam que na CAPES, hoje está se discutindo a distribuição de bolsas, os critérios. Antes de haver esse corte, estava se discutindo a distribuição de bolsas, e se dividiriam as áreas em dois grupos, grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 teria sistematicamente mais bolsas do que o grupo 2. Né? O grupo 2, é claro, das humanas, por exemplo. Então, esse tipo de política que aprofunda cisões, que não colabora para a natural, veja, existe uma natural distribuição desigual de recursos por áreas. Há áreas que têm capacidade de captação, de parcerias, e outras não têm. Mas a política pública compensa certas situações e não agrava certas situações. Pois bem, mas em feição mais refinada, mas não menos agressiva, os pontos do Futurice têm comparecido em editoriais dos nossos mais importantes meios de comunicação, com frequência ao lado da recorrente defesa do fim da gratuidade, em modelos diversos, a exemplo do modelo australiano de empréstimo condicionado à renda futura. Sem a rudeza atual, algumas ideias nada têm de frágeis. Por vezes, na forma de uma concessão aos fatos, defendem a natural diversidade de vocações. Aquilo que é fato se torna destino. Né? O fato de ser desigual se tornou o destino da desigualdade. Diversidade que reservaria a excelência a uns poucos centros. Recente reunião do Conselho Superior da CAPES, muito instrutiva. O nosso presidente da CAPES,
disse claramente, né, que ele fez o doutorado no Canadá, e disse: o Canadá tem somente 9 universidades de pesquisa. Por que o Brasil precisa de mais? Vejam a gravidade de uma declaração como essa, de quem está gerindo o sistema inteiro. Esse é um projeto que já existimos anos atrás, né? Desculpem falar desse assunto aqui na Unicamp, mas é um projeto que já foi cultivado por pessoas muito representativas da Unicamp, né? No caso de Paulo Renato. Então, essa ideia de separar certos centros de excelência exige uma cautela, porque isso também está no núcleo de propostas como Futurice, só que, é claro, a caricatura do Futurice, né, não deixa de também mostrar essa face. Em meio à penumbra, aliás, atual, a destruição corre solta, porque não atinge só as universidades. Dirige-se contra as universidades, mas também contra o sistema inteiro de ciência e tecnologia. O ataque é ao sistema, por exemplo, não só, vejam a situação do CNPq, e da CAPES e da FINEP. Está em curso, não quer dizer que vai se realizar, houve um recuo nesse sentido, mas aprofundou-se muito a ideia de que o CNPq seria absorvido pela CAPES. E há um sinal disso no orçamento atual, porque retirou-se o fomento do CNPq. Não existe CNPq sem fomento. CNPq, a divisão, esse equilíbrio que começa em 51, a CAPES cuida dos programas, o CNPq cuida dos pesquisadores e de grupos de pesquisa, mas não distribui bolsa simplesmente, distribui apoio à pesquisa, INCTs, Pronex, etc., casadinhos, etc. E a outra proposta é a de extinção da FINEP, que seria absorvida pelo BNDES. Imagine, passando então essa agência que desenvolveu uma expertise extraordinária para apoiar a infraestrutura em área de pesquisa para a pessoa jurídica, passaria a competir com a disputa de ações com supermercados, bancos, etc. E isso tem defesas, pessoas têm defendido. Presidentes dessas agências têm defendido isso, imaginando que haveria um sombreamento e que, portanto, seria natural que o CNPq desaparecesse. Isso causa um dano estratégico ao equilíbrio, à arquitetura do sistema de apoio à ciência, à tecnologia e à inovação em nosso país. A proposta do Futurice, que se associa um pouco a esse conjunto também, tem uma face caricata e inerme, sim. O ministro não tem compostura, parece claro. Entretanto, suas propostas e atuação atualizam um conjunto de propostas de grande prestígio em classes e meios de comunicação dominantes. Em recente editorial do Globo, dia 6 agora de outubro, se diz o seguinte: o ministro atrapalha, não ajuda a implantar medidas que todavia seriam corretas, como a contratação por meio da CLT e a gestão através de organizações sociais. Citando: o ministro Abraham Weintraub não é propriamente uma pessoa cuidadosa com o que diz. Ele continua sem moderar a linguagem. Resulta que propostas que o MEC tem feito terminam contaminadas pelo estilo Weintraub. Prejudica dessa forma debates que podem ser travados sobre projetos concretos. É o que acontece com o programa Futurice para as universidades públicas, em que se buscam novas formas, novas fontes de financiamento para as instituições. Não é saudável para o ensino superior público depender apenas da disponibilidade financeira da União e dos Estados. No Futurice, Weintraub defende que organizações sociais entrem na administração da universidade pública. Este modelo de gestão permite uma flexibilidade que as instituições subordinadas diretamente ao Estado não têm. Nesse sentido, é que há a proposta de professores serem contratados pelo regime da CLT, sem que os estatutários deixem de existir. Tudo é mais flexível e o contrato de trabalho com o professor ou funcionário técnico pode ter diversos prazos, inclusive prever a estabilidade. Abraham Weintraub poderia colaborar, baixando o volume de seus discursos ideológicos. Esse foi o maior elogio que eu já vi na imprensa ao programa Futurice. Uma crítica ao ministro e um elogio ao programa.
Sendo uma proposta inepta, ela em nada se descola do diagnóstico acerca da universidade que tem sido feito pelas elites governantes, e menos ainda se afasta do elenco de soluções que têm sido apresentadas. Se o ministro aparece como figura caricata para a Folha, o Estadão e o Globo, por exemplo, deveria ele sentir grande satisfação ao ler seus editoriais. Em minha análise do fenômeno que tenho chamado de perda da aura da universidade pública, incluiria a Folha, jornal agora sabidamente por todos, jornal comunista, né? Incluiria a Folha entre os que hoje depreciam sistematicamente a universidade enquanto um projeto de Estado. Vejam a esse respeito o editorial da Folha de 17 de setembro deste ano, que exemplifica bem a visão acima criticada, ao comentar o resultado de um ranking internacional, mas que tem plena continuidade com o editorial de 12 de agosto de 2018, quando a Folha já combatia com realismo pragmático o paradigma da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Cito a Folha: se o Brasil quiser participar para valer dessa corrida pelos poucos lugares ao sol na elite acadêmica mundial, terá de enfrentar reformas que desbastem resistências incrustadas, sobretudo no corporativismo do sistema público. As poucas universidades dignas do nome, e tem que ser poucas, parece, para serem dignas do nome, porque cumprem com excelência o ciclo de ensino e pesquisa, aí se retirou a extensão, mas fazer o quê? Precisam ganhar meios para se financiarem cada vez mais na sociedade e menos no Estado. O incentivo às doações de pessoas físicas e jurídicas e a cobrança de mensalidades daqueles que têm condições de pagar são temas a entrar na ordem do dia. Não faz sentido, sob a penúria orçamentária duradoura e necessidade de reduzir desigualdades, o contribuinte, a figura tão endeusada por Weintraub, o contribuinte continuar pagando pela formação dos mais ricos. Fundos públicos nessa área deveriam focalizar mais pesquisa e inovação. Lembrem vocês que o programa Futuris fala do Fundo Soberano do Conhecimento, com a ilusão de que, de uma hora para outra, teríamos um fundo multimercado e os capitalistas deixariam de comprar títulos da dívida pública porque ficariam encantados com esse bem infinito que é o conhecimento e passariam a investir no conhecimento e não mais em títulos da dívida pública. Esse é o princípio basilar do fundo criado pelo programa Futuris. Por fim, passa da hora, conclui a Folha aqui, de atacar o compadrio e a complacência com a improdutividade que ainda graçam nas universidades públicas. A estabilidade acadêmica precisa deixar de ser um prêmio obtido logo no início da carreira docente para tornar-se fruto de um trabalho mais longo de ensino, pesquisa e publicação de resultados. É apenas um exemplo. Eu tenho mais 4 páginas, mas eu não vou ler, né? De fato, porque a voz já está sumindo. Eu acho, mas o que é que eu contrapunho nessas 4 páginas? Vejam, independente do programa, independente de qual seja o programa proposto, é preciso ver que princípios são inegociáveis no sistema de ensino. Eu estou falando aqui das universidades federais. O que é inegociável? A autonomia, certamente, é inegociável. É inegociável a unidade do sistema. É inegociável, creio eu, nós temos universidades que mal começam na pesquisa. Temos universidades no país que ainda têm condições até para o ensino precárias. Mas não se pode condenar essa universidade a ser simplesmente a fazer aquilo que as privadas podem fazer muito melhor, distribuir diplomas. Nós temos que ter um cuidado, claro, com a avaliação dessa desigualdade. O sistema é desigual. Nós temos que pensar uma forma mais sofisticada para medir melhor até a dimensão do ensino nessas universidades que não têm uma grande pesquisa. Temos que encontrar essa forma. Nós temos que ter, a avaliação é fundamental, em filosofia a avaliação é fundamental, apenas nós não podemos aceitar que se aplique à filosofia os critérios de impacto que têm tanto sucesso nas áreas mais duras. Temos outras
É porque não há qualidade em filosofia? É porque não há relevância em filosofia? Né? Quando, por exemplo, a professora Fátima Évora está organizando um colóquio aqui com Princeton, assim, numa unidade de diálogo, junto com o Márcio ali, né? Estou dando um sinal de relevância clara da nossa competência. Não precisa medir isso pela quantidade de papers. A outra forma, ou seja, temos que sofisticar a capacidade de avaliação, saber avaliar os desiguais. A avaliação tem que ser aprofundada, o debate das mazelas tem que ser feito com profundidade. Mas não se pode, a partir do fato, cometer uma falácia que David Hume, um grande liberal, mas mais do que isso, um grande filósofo, dizia exatamente que você comete uma falácia naturalista quando você sai do que é para o que deve ser. Quando o que deve ser se contamina pela mera realidade, nós fazemos políticas públicas desastrosas, que comprometem o futuro e podem comprometer o destino disso que é, creio eu, um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira, que é esse sistema de universidades públicas com a capacidade de ser plenas, de realizar pesquisa de qualidade, compromisso de formação, ter critérios públicos, inclusive de gestão, e que, portanto, tem essa sacralidade que deve ser defendida. Obrigado. Reitor, antes de passar as perguntas da plateia, eu queria colocar uma questão que é a seguinte. Tanto, na verdade, nessas duas pontas da briga, de um lado, contra a proposta que está inserida no Futurice, quanto ao cerco orçamentário que foi estabelecido, quem são os aliados da Universidade Federal? A universidade tem um problema sério. A universidade, ela se comunica mal com a sociedade, né, em primeiro lugar. Né? Então, estávamos conversando até um pouco aqui, a incapacidade que a gente tem de tornar perceptível para a sociedade a importância das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos. Esse é o primeiro lado. Ou seja, eu diria que um grande aliado natural deveria ser a opinião pública. Não tem sido assim. Acredito que o parlamento tem sido um espaço interessante de confrontação. Só para vocês terem uma ideia, hoje já existem algumas emendas, alguns projetos de lei alternativos ao Futurice que estão sendo apreciados. Por exemplo, o projeto de lei da deputada Luísa Canziani, que se fixa na questão das rendas próprias, né, que passariam a ser incorporadas ao orçamento, né, sendo rendas próprias, aquilo que você consegue captar, sem limitação. Não passariam a ser despesas primárias do Tesouro. Né. Isso já seria um projeto de lei como esse, que vira só tem a vantagem, não precisa de adesão, é uma regra que vale para todos. Né. A ideia da adesão, inclusive até uma ideia que subordine a destinação futura de orçamento a uma subserviência, talvez, política nesse momento, ela contamina o republicanismo mínimo que se pode esperar do Estado. Além disso, tem a impressão que as universidades estão tirando a energia extraordinária de si mesmas. Quero saudar aqui o reitor Marcelo Nobel, né, pela realização de uma assembleia. Eu acho muito importante que as universidades paulistas se mobilizem, mesmo não sendo afetadas por isso, que talvez haja uma ideia de fundo aqui, Marcelo, que eu estou defendendo, é que nós precisamos pensar o país. São Paulo precisa também pensar o país, nesse sentido de que precisamos criar uma rede, né, das universidades, e eu estou transformando as universidades paulistas em aliadas das universidades federais. Né? E por várias razões. Eu vou lembrar o seguinte: o banco de egressos das universidades paulistas foi responsável pela expansão do ensino superior no país. Se nós olharmos a modificação dos departamentos nas recentes contratações do programa Reúne, boa parte daquilo que modificou esses departamentos, né, veio, né, do que foi feito pelo trabalho de qualidade da universidade. Tenho que lamentar aqui que alguns vão e voltam, né? O professor Márcio da mim foi para a Bahia, né? Mas ele tinha muita saudade de Campinas, mais do que eu tenho, né? E voltou para Campinas. Né? Alguns retornam. Mas tirando esses
desertores, o que aconteceu é que o crescimento da nossa pós-graduação, em particular da USP e da Unicamp, né, trouxe uma nota de qualidade que permite falar hoje em comensurabilidade do que é uma dissertação feita em qualquer parte do país. Então, em primeiro lugar, essa aliança eu considero uma aliança estratégica para a defesa da universidade pública. Nós temos que começar a fazer um discurso que não pense somente em São Paulo e não pense só nas federais. E devo dizer que a mobilização política continua sendo essencial, ou seja, porque ao lado de um cerco orçamentário, há um ataque a valores civilizatórios, né? Há um traço obscurantista de agressão a valores democráticos que deve nos mobilizar. E eu não posso deixar de dizer que as ruas também são um lugar fundamental nesse processo. E aí também, enfim, só concluindo, é bom lembrar que, em última instância, o único dano irreparável a ser causado na universidade será causado por ela própria. As universidades vão estar amargando agora, estão amargando um prejuízo, uma situação difícil de gestão, gestores atacados, nominalmente atacados, às vezes, vontade da comunidade não respeitada, etc. Mas uma coisa é essa travessia, né? É comer junto pão ázimo nesse momento, ou, como disse, estamos comendo pão que o diabo amassou sem manteiga, né? Uma coisa acreditar que a fórmula rápida da solução do problema orçamentário pode estar à altura do problema da educação. Perguntas? Acho que tem um microfone. Tem. É só levantar a mão e, por favor, se identificar. Bom dia a todos. Eu queria me referir à fala inicial do Paulo Marcum. Se o senhor puder se identificar, okay. Eu agradeço. Francisco Pessina, Instituto de Química aqui da Unicamp. Eu queria me referir à fala inicial do Paulo Marcum, onde ele disse que houve um salto de 11% para 21% dos egressos do ensino superior. Desse salto, qual que foi a contribuição das universidades públicas? Não sei se você tem esse dado. Quanto corresponde ao ensino à distância e quanto corresponde ao ensino de entidades privadas? Obrigado. Eu não tenho exatamente esse dado, ou seja, nós temos hoje 1.200.000 matrículas nas universidades públicas, né? Mas isso foi um salto dobrou praticamente nesse período, e que tem a ver muito com a expansão ligada ao Reúne. Hoje nós temos a NUPT imensamente todo o processo de qualidade que nós temos que ter, essa medida de qualidade que eu insisto, distingue o público do privado, né? Então, mas os dados eu deveria saber de cor, mas eu perdi a oportunidade de dar uma resposta mais precisa, mas posso lhe garantir que o crescimento das matrículas nas universidades públicas praticamente dobrou. Mas nós somos ainda apenas 20% do total das vagas de ensino superior oferecidas no país, ou seja, o crescimento das privadas foi ainda maior. João Carlos, obrigado pela palestra, excelente. Bom, certamente aqui acho que a gente precisa uma união, né, das universidades públicas, nesse sentido que você mencionou, e isso certamente a gente está disposto a fazer. O que eu queria comentar e talvez ouvir a sua opinião, eu não sei se eu talvez estou um pouco exageradamente otimista por um lado, mas eu, com toda a sinceridade, creio que essa ideia do Futurice é mais uma falácia, assim, mais uma ideia, um balão de ensaio que foi colocado pelo Ministério aí para distração. Eu queria ouvir aqui, te provocando um pouco, você não acha que caiu nessa armadilha? Por exemplo, hoje boa parte da sua apresentação foi criticando um programa que eu particularmente acho que é mera ficção. Será que estou sendo muito exageradamente otimista com isso? Acho que sim, porque talvez o fulcro secreto da minha exposição não foi criticar o Futurice. O fulcro secreto da minha exposição foi dizer o seguinte: há elementos, né, dos quais o Futurice se beneficia, que tem a ver com uma certa cultura
de que pensa que a universidade brasileira, ela pode, por exemplo, ser restrita a uns poucos centros de excelência, que a estabilidade do servidor público não é uma coisa a ser protegida. Só por exemplo, isso, ou seja, evidentemente que a estabilidade é algo que poderia ser mais bem cobrado, ou seja, são raras as pessoas que são reprovadas em estágios probatórios, né? Isso é um problema. Então, temos que avaliar, temos que corrigir certo tipo de corporativismo que protege e dá uma estabilidade, depois de 3 anos, a pessoas que talvez não tenham, naquele momento, já correspondido ao que se pensa que seja uma vida universitária autêntica. Mas o professor, ele tem que ter estabilidade para fazer a sua pesquisa com tranquilidade. Que eu acho que ele tem que apreciar isso. Eu defendo a ideia de que a universidade ideal, ela é uma instituição capaz de justificar o seu direito à existência. Para isso, ela tem que ver sua situação concreta, sua instalação concreta. Ela não pode abandonar as dimensões que a estruturam. Então, quando algumas pessoas se referem ao modelo de Humboldt, de 1810, como o único modelo a se realizar em qualquer situação, estão fazendo uma ênfase perigosa em relação à universidade. O futuro é um exemplo de uma ênfase, ou seja, o projeto se chama Projeto Institutos e Universidades Inovadoras e Empreendedoras. Tem que ser afastado por essa ênfase, que vê só uma das dimensões da universidade. Mas imagine que o projeto se chamasse Projeto Universidades de Pesquisa. Deixaria de ser danoso? Se se chamasse Projeto Universidades de Extensão, extensionistas, vamos valorizar só a extensão, deixaria de ser danoso? Não. Seria indesejável. Tem universidades que se caracterizam mais pela extensão do que pela pesquisa, mas você não pode retirar a possibilidade da pesquisa. Então, eu estou tentando, Marcelo, fazer um raciocínio mais provocador do que apenas o imediato do que nós estamos enfrentando. Porque, sim, é verdade que esse balão de ensaio pode não se sustentar. E, afinal de contas, vai depender de nós, porque se depende de uma adesão, vai depender, em última instância, das instituições que decidem ou não aderir. Mas há um conjunto, um caldo de ideias que, que são repetidas a todo instante. A ideia das mensagens de pagamento da gratuidade, que é apresentado por alguns argumentos orçamentários. Nem o ministro defende isso, porque ele viu que não teria um efeito, dada a composição das nossas universidades, mas, volta e meia, você tem defesas desse tipo. Então, eu quis alertar, esse foi um dos sentidos da palestra, de que tem algo da caricatura em nós. E nós temos que enfrentar esse debate para tentar pensar que tipo de universidade defendemos, que tipo de ênfase não seria, porque a ênfase, ela pode chamar a atenção para um traço de uma pessoa, mas pode distorcer a sua face. E essa talvez tenha sido o sentido mais secreto da palestra. É que nós somos do mesmo instituto, o Instituto de Estudos da Linguagem. Eu sou Eleonora Albano. João, muitas saudades dos bons tempos. Eu não preciso me apresentar ao João. Mas eu queria saber uma coisa em que você não tocou e que eu considero fundamental, porque você deve ter outras informações a esse respeito. Nós temos aqui as das universidades paulistas. A CELO e outros membros da nossa comunidade estão enfrentando essa forma de lawfare, que é a CPI. Tá? Bom, tivemos na UFSC o suicídio do reitor Cancellier. Então, como está no sistema federal, acho que é importante as universidades estaduais paulistas compartilharem as ideias aqui sobre os ataques do judiciário e do legislativo, né, com o que está acontecendo. Devem estar acontecendo episódios de lawfare nas federais, dos quais eu sei daquele mais recente do ataque ao filho do reitor Cancellier, mas não sei de detalhes. São muitos episódios, alguns estranhos, alguns não explícitos, mas há declarações ditas, primeiro, hostis
Vocês devem saber que a Universidade Federal da Bahia foi uma daquelas indigitadas como sendo a Universidade da Balbúrdia, né? Ou seja, foi um dos exemplos, ou seja, o fato, eu não sei porquê, vejam vocês, fizemos o Fórum Social Mundial, será que foi isso? Fizemos um debate, crise, democracia, no momento do impeachment, será que foi isso? Não sei. Fazemos congressos, temos eventos o tempo todo. Isso é tudo normal. Isso é universidade pública, né? Lugar onde o debate, a liberdade de pensamento pode ser realizado, né? Então, não há estranheza. Até no primeiro momento até quando o ataque se daria, então, àqueles que teriam manifestações políticas, né? E o ataque via de várias formas. O primeiro ataque veio com um corte no orçamento daquelas que teriam manifestações políticas. Então, se associou claramente a questão orçamentária à docilidade, né, da instituição. Eu até tive que declarar naquele momento que a Universidade Federal da Bahia até podia ser o lugar da balbúrdia, porque nunca seria o espaço da barbárie, né? Mas há outros ataques mais sutis, por exemplo, há dificuldades relativas a eventos, são cobradas eventos sobre gênero, por exemplo, temos posições desse tipo, né? Acho que até você pode nem usar mais a palavra, porque no Piauí você não pode usar a palavra nem gênero alimentício, né? Porque parece que tem um problema sério com isso, né? Então, tem uma lei proibindo, não pode usar em nenhum documento a expressão. Houve, portanto, uma inflexão conservadora, criticando costumes, práticas, apresentando episódios que faziam crer que nas universidades boa parte das aulas, pelo menos, eram dadas pessoas nuas, né? Então as pessoas têm que se preocupar com isso, até com a sua forma, para não se expor assim nesse cenário. Há outras questões, por exemplo, houve um episódio preciso da reitora da Federal do Mato Grosso, né, onde ela estava lutando para o pagamento de uma conta de energia elétrica e estava distante no campus, os campos são muito afastados entre si, né? E ela pegou um táxi aéreo para voltar para a capital, né? E nesse intervalo ficou incomunicável. A declaração do ministro foi de que ela tinha sumido e que ela ia ser processada, né? Ou seja, o gestor passa a ser ameaçado individualmente, mas a instituição também, né? Há solicitações ditas, às vezes, de que está bem, o recurso será liberado, mas mostrem aqui, tragam primeiro as contas. Isso é o fim da autonomia de gestão, né? Ou seja, você tem que levar as contas para que eles decidam se vão liberar o pagamento da luz ou não, né? Então, há um conjunto de expedientes que tem gerado uma grande intranquilidade. Isso não tem a ver com futuros, mas tem a ver com uma atitude, né, que leva a apresentar uma solução distante como bem-vinda e um ataque permanente como uma marca da relação entre cada reitor e o conjunto de reitores com o Ministério. Há um conjunto de ações, né? Bom lembrar o seguinte: as universidades públicas, elas vivem plena transparência. Eu não sei como é a gestão aqui nas Paulistas, mas, por exemplo, todas as nossas contas, cada contrato está num sistema que automaticamente visualiza tudo que é gasto. Tem a cópia do contrato, tem a cópia da fatura, tem a liberação do recurso, né? E, aliás, o próprio começo, é importante saber isso, o próprio começo de qualquer edital a ser assinado, ele tem que ser assinado por um procurador federal, que é um representante da AGU junto à universidade, ele não é da universidade, né? Então, você já começa tendo um aval de um procurador federal que representa a AGU dentro da universidade, e assim que você tem a possibilidade de fazer despesas. Depois você é fiscalizado pelo TCU, CGU e pela comunidade, né? Com os resultados que a gente apresenta. Nós somos fiscalizados na atividade meio e nas atividades finalísticas, ou seja, nas notas que temos no ENAD, na avaliação de cursos, na CAPES, etc. Ou seja, um lugar de transparência. Quando falamos em autonomia, não estamos falando em soberania para fazer o que quer, nós estamos falando de, dentro da legislação, nós queremos exercitar a nossa maturidade para tomar essas decisões. E isso, Eleodora, está sendo ameaçado por um conjunto de ações que são ameaçadoras individualmente,
com viés político claro, né? Não tem sido surpreendente que algumas pessoas, alguns reitores, tenham sido abordados porque aconteceu tal manifestação dentro do campus da universidade, né? Isso é uma mudança extraordinária. Eu, nesse tempo todo, não tinha percebido algo dessa natureza. Bom, João Carlos, prazer. Como disse, é um prazer enorme ter você aqui entre nós, novamente. Oportunidade de você revisitar a sua casa. Marcum. Então, eu vou falar um pouquinho das universidades estaduais paulistas, porque, de fato, há especificidades desse processo, mas, de um modo, digamos, geral, estamos todos, paulistas e não paulistas, e, enfim, brasileiros, submetidos à mesma situação, eu diria, de impropérios oficiais que hoje marca as ações e os objetivos dos governos, não é? Isso é um perigo, porque a gente sabe que esse processo vai se alastrando e ele vai contaminando os comportamentos e os costumes de tal forma que, se nós tentássemos fazer um mapa dos eventos, dos acontecimentos, daquilo que caracteriza essa situação, nós vamos ver que, de um modo geral, os três poderes, não é, cometeram gestos de desatino muito grande relativamente às nossas instituições universitárias, e eu diria a instituição maior que congrega isso tudo, que é a instituição da educação. Bom, na verdade, falar nisso, eu me enganei, porque no a próxima conferência, a próxima palestra, vai ser do professor Mozart sobre educação, e depois a outra do professor Rubens Recupero sobre relações internacionais. Mas há uma coisa que chama a atenção, enfim, várias coisas, mas quando o Marcum perguntou quem são os aliados, eu acho que nós temos, de fato, de fazer um grande esforço para que consigamos, não é, sermos nós mesmos, aliados de nós mesmos dentro das instituições. Porque nós estamos submetidos, não é, a digamos, de fato, a uma ofensiva que estigmatizou por estereótipos as universidades, essa coisa que você mencionou, da balbúrdia, digamos, da libertinagem, não é? Do comportamento ideológico desvairado, enfim, essa série de estereótipos. Nós, até agora, temos estado, de um modo geral, muito na defensiva. Temos tentado nos explicar, temos tentado nos justificar, não é? E, na verdade, nós estamos vivendo um processo crítico, de crise no sentido, de um dos sentidos que você mencionou, e que nos obrigaria, de fato, a pensar
como é que nós estamos vendo as universidades nesta situação de crise em que ela é posta sob exatamente ataque constante. Toda essa história de Futurice e de CPI no estado de São Paulo, etc., na verdade tem um propósito. Tem um propósito que é tocar naquilo que você apontou como fundamental, que é inegociável, que é a autonomia. E isso tem uma história, tem uma tradição, não é? E, obviamente, quando nos referimos ao Humboldt, pensamos exatamente que tem ali uma referência importante sobre essa questão da autonomia. A intenção, sabemos, disfarçada ou não, ela diz respeito à questão de instituir mensalidades, pagamentos, etc., etc. E tudo isso, não é colocado como uma cortina de fumaça quando o objetivo fundamental é o seguinte, e isto está bem caracterizado, não é, numa fala memorável do presidente da República, quando diz que quem faz pesquisa no Brasil é a universidade paga, é a universidade privada. Quer dizer, é uma aberração de tal ordem, de tal tamanho, mas é disso que se trata. Agora, se se trata disso, isso depende muito de que nós nos articulemos efetivamente. E aí, nos articulemos institucionalmente, dentro das instituições, nas instâncias representativas, não é? Nos poderes constituídos, nas ruas. É fundamental que a universidade, nesse momento, diga o que é que ela pensa criticamente sobre si mesma e qual é a postura a ser adotada para enfrentar, obviamente, esse movimento de barbárie, não é? Contra esse processo civilizatório que representam as universidades. Obrigado. Perguntas? Bom dia a todos. Meu nome é Werner Martins Vieira, eu sou docente, fiz uma carreira no ensino privado superior, sou filho da Unicamp, com muito orgulho. Enfim, professor Salles e mesmo o Marcum, sabemos que é a sociedade brasileira que, mais uma vez, se convulsiona em crise, né? E, como disse muito bem o professor Salles, é uma crise da sociedade brasileira. Nós, brasileiros, enquanto povo, nação, estamos em crise, porque não sabemos o que queremos ser. Dentro dessa crise, ela se multiplica, cria metástases nos órgãos todos, e, dentre essas metástases, a universidade nossa, brasileira. Eu, não sendo filósofo e não sendo sociólogo nem nada, eu sou físico, eu vou me atrever a passar uma provocação, e me corrijam, discordem, mas eu sou um pouco atrevido na medida em que eu tenho certas ideias que não são de física. Eu penso que uma das raízes históricas, de 500 anos mesmo, da crise brasileira, da sociedade brasileira, que é o motivo desse ciclo de conferências, é o fato de que a cultura brasileira, que vai de baixo até o alto da pirâmide socioeconômica brasileira, um dos pontos críticos é culto a personalidades. Nós temos um viés cultural profundo de preferir escolher personalidades mágicas, supostamente mágicas, míticas, e criarmos mitos em torno de personalidades, culto a personalidades. Isso é até um dos aspectos do fascismo, né? Quando você prefere, ao invés de cultivar ideias e propostas e soluções e encaminhamentos apoiados na defesa de ideias, você vai para apoio incondicional e rendição incondicional a personalidades. Eu vejo que um dos motivos de fundo da crise nossa, que não passa, em 500 anos,
é o culto a personalidades, acima completamente, se pudéssemos dizer assim, culto a ideias, e, portanto, a propostas de como essas ideias poderiam ser implementadas do melhor modo. Dito isto, eu considero que a gente vive desde a redemocratização, anos 80, pós-ditadura, vivemos apenas mais deste mesmo. A gente viveu um culto à personalidade que supostamente representava e ainda representa a esquerda, mas é levado a um nível de culto à personalidade tal que, mesmo que tendo inicialmente feito progresso, o movimento em torno dessa personalidade, levado a grandes progressos de redemocratização, de redistribuição de renda, o culto à personalidade fez perder essa esquerda por impedir. O culto à personalidade impede a autocrítica. Fica proibido os mecanismos de crítica e autocrítica. E, em espasmos de culto à personalidade, esse culto à personalidade que impediu a esquerda brasileira de fazer uma autocrítica importante para se reposicionar e readquirir a confiança que já teve, nos lança, justamente por esse viés de culto à personalidade, na busca de um outro salvador, que, conveniente manipulado, é o governo de plantão. Estamos hoje, em termos de estatística, salvo engano, exatamente assim. 1/3 dos eleitores radicalmente a favor do presidente de plantão, porque ele é o novo mito nesse culto à personalidade, na busca da solução mágica que o mito representa. E esse 1/3 aparentemente não arreda pé, e não vai arredar pé tão fácil de continuar votando nesse mito mais recente. E temos 1/3 da população que sabemos que é capturada pelo mito recém-deposto. Não importa o que ele faça, o que façam com ele, 1/3 do eleitorado pertence a ele, não a ele como pessoa, personalidade. Bom, sobra 1/3, grosso modo. Suponho que nós aqui presentes façamos parte desse 1/3, que está desesperadamente, isso a gente viu e eu sofri muito ano passado, desesperadamente entre votar num mito ou outro, sabendo que é votar, contribuir para o atavismo em busca do mito, do personalismo. Enfim, solução que eu, docente, vejo para isso, a única que eu vejo, educação de qualidade para todos. Quando é que a gente poderia ter a esperança de transitar de culto a personalidades para apreço a ideias e defesa apaixonada das ideias? Quando você submete os cidadãos, dá a eles o direito de exercer, de ter um processo educacional de qualidade que lhe permita tal coisa, tal transição. Enfim, isso posto, esse é o quadro que eu vejo atual. Aí eu nos pergunto, e pergunto particularmente ao professor Salles e mesmo o Marcum, que está na moderação, como a universidade brasileira, que eu também represento, embora esteja no setor privado, e aí é uma outra história ainda, como que foi capturado o setor privado da oferta de ensino público superior para a fábrica de diplomas, é uma coisa que eu vivo isso de um modo... Mas é complicado, é um outro assunto, mas só para fechar a questão. Como que esse 1/3 que não cultiva personalidades e que supostamente está aqui presente, deve agir e se unir para trabalharmos com a sociedade brasileira, com esses 2/3 que não arredam o pé do culto à personalidade. Juntamos duas perguntas, então. João, eu queria, de fato, primeiro, obrigada pela sua conferência. De fato, não é uma novidade as universidades sofrerem ataques no nosso orçamento. Quer dizer, quem está aqui há mais tempo, como eu, estou há 30 anos na universidade, a gente sofreu, em vários momentos, ataques e cortes de verbas e tal. Eu acho que o que é novidade que a gente está enfrentando agora é um desrespeito absoluto ao conhecimento e à ciência, uma certa
tratamento como se o que nós fizéssemos aqui fosse usar o dinheiro público para aquilo que é supérfluo, né? Eu não pensei que é um detalhe, mas eu não pensei que nessas alturas da minha vida eu fosse ser chamada de uma zebra gorda, né? Como se eu fosse um marajá que não tivesse dedicado a minha vida à pesquisa e ao ensino e tivesse galgado cada momento da minha carreira em concursos públicos, né? Quer dizer, fiz o meu doutorado, a minha livre docência, enfim, tudo que eu subi até agora foi por concurso, né? E, de repente, ser tratado como um marajá e um usurpador do dinheiro público, né? Então, eu acho que tem essa coisa. Agora, uma coisa que também é uma novidade que está aparecendo agora, é uma forma de desmoralizar a universidade com fake news, que algumas vezes aparece até na fala de ministros ou de deputados, né? Outras vezes elas são divulgadas via WhatsApp, o que é uma novidade, né? Então, de repente, a gente vê uma desqualificação da universidade através de fake news. Então, como é que a gente pode enfrentar essa nova forma de desmoralização da universidade? Primeiro veja, você tem razão, né? Nós temos uma tarefa enorme de unidade, né? A unidade não pode ser artificial, dá trabalho, né? Dá trabalho manter, discutir, verificar as diferenças que nós temos. E você resgatou o ponto que eu acho que é a grande herança da Universidade Humboldtiana, a ideia de autonomia, ou seja, ela é autônoma até porque produz conhecimento, então ela não simplesmente reproduz, ela não é heterônoma nesse sentido, né? Então, ela é um modelo estruturante para encontrarmos as fórmulas precisas para o que deve ser a universidade brasileira. E eu concordo com toda a sua fala, com todos esses... apenas acho que esse conjunto de impropérios é apenas a ponta saliente de algo mais profundo, de um movimento mais profundo que nós estamos vendo. Eu estou insistindo nessa tecla, porque a gente pode tomar apenas a radicalidade como a substância do que está se fazendo de ataque às universidades. Eu não acho que a radicalidade zebra gorda é bom, né, Fafá? Veja bem, eu até estou um pouco gordo, mas zebra? Poxa vida, por que zebra, né? Eu sou torcedor do Vitória, é bom que eu estou na 2ª divisão, está ameaçado ir para a 3ª, virar zebra, né? É uma coisa, não é muito confortável. Mas, difícil de responder essa sua questão. Você tem uma visão estruturada. Eu confesso a você que eu estou diante de uma teoria acerca desse viés, do mito na nossa história, e a solução da educação pública, eu acho que é uma solução da qual nós fazemos parte, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que existe uma ausência de espaço público no país. A gente tem que criar condições em que a palavra tenha o peso adequado. Ela parece perder o peso, né? Ou seja, quando você tem o esvaziamento da educação, a confusão entre o que é verdade e mentira desaparece. Então, algo pode ser declarado muito tranquilamente e não precisa ser comprovado. O exemplo que Vogt colocou acerca da declaração de quem faz pesquisa pública. Nenhuma obrigação de reparo, nenhum pedido de desculpas às universidades públicas, né? Uma afirmação de que a pesquisa se faz nas privadas, contra todas as evidências, contra tudo que pode ser documentado, e não importa. Ou seja, isso é esvaziamento do espaço público. Você não tem uma pedra de toque que é dada por uma criação de condições de argumentação que, sem dúvida alguma, para elas, a educação tem o seu papel. Sobre fake news, é uma coisa muito curiosa, né? Eu vou até contar uma história simples, porque vocês, eu contei até para a Fátima ontem, uma delas, talvez a tenha inspirado a pensar nisso, né? Nós temos sido alvos nas redes sociais, né, de uma maneira perturbadora. Nós temos que recuperar a capacidade do encontro, da assembleia, da conversa, da sala de aula, do grupo de estudo, e deixar de estar poluído pelas redes sociais. As redes sociais são muito curiosas. Sabe que na UFBA, que realiza muitos eventos, tem uma tradição grande, né, de eventos. Você sabe, Salvador, né, conhecem vocês? Salvador é uma cidade ali naturalmente interessante para realizar eventos.
Então, todo o país realiza eventos. Eu não vou dizer, Mariluz, que é o centro do universo, porque nós sabemos que Salvador é o centro do universo, não preciso dizer para vocês, mas fizemos um grande evento, um fórum de saúde mental e direitos humanos, um evento grandioso no país, importante. E não tínhamos um espaço para 1.500 pessoas. Aí foi feito um grande toldo, para abrigar um auditório com 1.500 pessoas. Ao ser desmontado esse toldo, alguém fotografou do nada, simplesmente, a estrutura do toldo, e disse: a UFBA está construindo uma estufa de maconha e coca. Assim. Aí nós pensamos que fosse uma coisa... Aí, né? Até me diverti inicialmente, porque falava de uma pró-reitoria que não existia, até gostei do nome, chama Prodiva. Nós não temos a Prodiva na UFBA, mas eu gostei, Pró-Reitoria da Diversidade. Não, bom nome? Prodiva. Estou pensando até em criar uma Prodiva, né? E ainda mais, ainda dizia, reproduzia, forjaram a declaração minha, né? Dizendo que eu dizia que era uma pesquisa científica, mesmo sendo feita por alunos de Sociologia e Filosofia. Disseram que era uma pesquisa feita por alunos de Sociologia e Filosofia. E, além disso, o que mais me surpreendeu é que nós estaríamos gastando 30 milhões em sementes importadas da Califórnia. Aí eu achei que... Aí já estavam abusando, né? Uma coisa é uma fake news, uma coisa um absurdo desse. Mas vocês sabem... Surpreendentemente, isso foi cobrado em reunião com o ministro na bancada parlamentar. Na bancada parlamentar, o ministro arguiu isso, eu tive que explicar, né, que isso não era uma história exatamente consistente. Isso significa que se perdeu a dimensão do que é verdadeiro e o falso, há uma certa bolha, que eu acho que essa bolha não é só a educação que cura, aí tem que dizer que a política cura também, a experiência política, a organização, a manifestação, não apenas uma coisa abstrata que todos precisamos, mas que concretamente se realiza também em gestos públicos, políticos, participação nossa na imprensa. As pessoas não podem silenciar diante de absurdo, nem silenciar sobre o absurdo. Antes de passar para uma última pergunta, se é que tem mais alguma, eu só queria fazer uma referência. Foi mencionado aí a história do reitor da Universidade de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier de Olivo, e eu estou justamente escrevendo um livro sobre a história dele e dessa operação que resultou no suicídio dele, chamada Ouvidos Moucos. E o que me chamou muita atenção, e eu faço esse preâmbulo para fazer a pergunta para o reitor, é que, na verdade, grande parte eu diria que a totalidade das acusações formuladas, que 2 anos depois resultaram numa acusação a 13 integrantes da universidade, inclusive o filho do reitor, o Micael, outros professores, etc., nasceu de relatórios da CGU, da Controladoria Geral da União. E relatórios esses que, de alguma forma, já misturavam alhos com bugalhos, mas foram interpretados pela Polícia Federal de maneira muito, vamos dizer assim, literal, e encaminhados à Justiça, que resultou na autorização do pedido de prisão temporária de 7 professores mais o reitor. E a minha pergunta é, por que as universidades... E as queixas da CGU, elas eram recorrentes em dizer que a universidade não atende às demandas da controladoria. Eu queria que o reitor, que conhece o assunto aí, se ele tem uma explicação para esse desentendimento entre a controladoria, também o Tribunal de Contas, e as universidades, porque isso não aconteceu só na Universidade de Santa Catarina. Há episódios anteriores no Rio Grande do Sul, no Paraná, posteriores em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a própria Bahia tem lá suas dificuldades. Da onde que surgiu? Porque a CGU é uma instituição criada na Constituição de 88, a partir da Constituição de 88, fortalecida, mas que, supostamente, não teria por que ser contra a universidade. Ela não é vinculada a este governo ou àquele, né? Ela é uma instituição de Estado. Interessante a pergunta, não tinha me ocorrido essa formulação, mas vou tentar ensaiar, esboçar uma possibilidade. É muito difícil compreender a singularidade da universidade.
Normalmente, o tribunal, a CGU, compreende a universidade como mais uma repartição pública. E aplica, por vezes, à universidade cobranças de certos procedimentos que não são os procedimentos do grau de confiança com que nós agimos na universidade pública. Vou dar um exemplo para vocês. Por determinação acho que foi o tribunal, né, a partir de um processo de concurso no Rio Grande do Sul, se generalizou para todo o país como uma recomendação, um procedimento de realização de concursos que é estranho à vida universitária. Evidentemente, se quer proteger, quer garantir impessoalidade, imparcialidade, mas se criou um conjunto de amarras, né, que tornaram o concurso, em primeiro lugar, cada concurso, cada prova é gravada, as perguntas têm que ser feitas de um jeito tal, né, algo que é estranho ao modo como a universidade, ao longo de décadas, se reproduziu, né? E de uma hora para outra você teve que se adequar a procedimentos que não têm a ver com a natural distinção entre o que é competente e o que não é competente na academia. Então, se nós formos olhar com uma lupa, com os olhares de quem procura uma repartição pública, vai dizer, esse concurso aqui foi viciado, né? Porque não tem uma evidência de que fulano é superior a outro. E nós sabemos que o melhor controle nas formas de concurso é a própria academia que dá. Nós sabemos, todos na academia, quando o concurso teve algum problema. Nós sabemos quem teve mérito, quem não teve mérito. É difícil quantificar isso, né? Mas quem está dentro sabe distinguir muito perfeitamente uma forma de contratação de outra. Então, outra coisa, a forma com que é feita a prestação de contas, a forma com que tudo isso, se você for cobrar, né, de pessoas que são acadêmicos, que às vezes têm que gerir um conjunto de bolsas, né, você pode dizer que ele não seguiu a letra, a risca, todo o procedimento que alguém que só vive fazendo a gestão de bolsas, independente do conteúdo acadêmico, vai fazer. Então, tem uma série de atrasos naturais da vida acadêmica, uma maneira com que nós lidamos com isso, e que eu tenho a impressão que não há uma compreensão clara, né, da CGU do que é o específico da universidade. E esse específico significa que é um lugar que se autoavalia o tempo todo, que nem precisa da CGU para estar se avaliando, né? A CGU deveria complementar esse processo de avaliação e, claro, retificar procedimentos, mas entra já de forma policialesca com a suspeição de que houve algum ilícito, quando houve apenas uma praxe, às vezes de décadas, sendo feita e legítima aos olhos de todos. Então, eu posso perceber um descompasso nisso, e às vezes nós temos que explicar exatamente, olha, não é bem assim, não dá para fazer dessa maneira, não dá para exigir que alguém, que um projeto de pesquisa, por exemplo, tenha um técnico para administrar, tem que ter um funcionário. Tem algumas e que parecem de boa lógica em outros lugares, não se aplicam, simplesmente não se aplica. Não é assim que a universidade funciona e que legitimamente e honestamente presta conta das coisas, né? E aí, quando se pensa que o fato de um reitor que pede um processo para tentar ter conhecimento, porque tem uma decisão que tem implicações políticas, imaginar que ele está obstruindo a justiça, né, é aplicar a lógica da universidade, uma lógica que é sensível politicamente, que nós temos que agir como gestores políticos, temos que manter esse tecido sempre com a rigidez desejável, imaginar que nós estamos tendo uma ação para proteger fulano, beltrano ou cicrano. Então, existe uma lógica de suspeição e de vigilância que parece estranho a um corpo que se vigia tanto como é o corpo da universidade. Última pergunta. Eu sou Ítala Lofredo Otaviano, docente. Oi, João. Eu quero simplesmente saudá-lo neste seu retorno à casa que lhe deu o doutorado, aliás, um brilhante doutorado. E quero pedir a palavra simplesmente, João, para cumprimentá-lo pela coragem e lucidez com que você, além da força de sua gestão à frente da Universidade Federal da Bahia, eu quero justamente cumprimentá-lo pela coragem com que você, de imediato, sempre se posicionou publicamente
em defesa da universidade pública, da educação e da nossa comunidade acadêmica. E eu queria dizer a você que nós, seus antigos colegas do Departamento de Filosofia, sentimos muito orgulho de você e nos sentimos muito bem representados na nação por sua atuação como reitor e como presidente da sociedade que você atualmente representa. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigado. Reitor, moral da história. Primeiro, eu posso dizer, Ítala, que bom vê-la e grato, muito grato por suas palavras. A Unicamp, para mim, é uma casa preciosa, né? Moral da história. Eu acho que nós temos uma travessia longa, né? Eu acho que temos um momento difícil no país, né? Acho que todos aqueles que se posicionaram de qualquer maneira sabem que hoje nós estamos vivendo uma situação excepcional, né? Não serão tempos fáceis e não basta responder com bravatas também, né? Nós não temos uma corrida de 50 metros. Temos uma maratona a enfrentar. E aí, por isso mesmo que nós temos que fazer o trabalho do pensamento, o trabalho de revisitar os argumentos, verificar o que nos aproxima, o que nos distingue, né? Verificar, colocar com clareza os dados e estar em estado de mobilização. Mobilização porque nós não podemos, acredito, ser uma geração, né, que assistiu o desmonte de valores fundamentais na universidade pública. Acho que é fundamental isso. Isso vale para as universidades federais, mas temo dizer que acho que vale também para as universidades paulistas, que têm que pensar também no seu papel, né, no país, a sua responsabilidade como modelo que são de universidade de qualidade. E é isso. Não se apressar muito. Afinal de contas, quem tem princípios não precisa ter pressa, né? Tem que ter firmeza só. Muito obrigado a vocês pela atenção. Obrigado. Obrigado.